Nessa aula, nós vamos dar continuidade no entendimento do protocolo HTTP e nós também vamos ver como o HTTP é utilizado de uma forma um pouquinho mais abrangente em uma aplicação web. Anteriormente, nós vimos como funciona o protocolo HTTP em termos de requisição e resposta, informações que saem do cliente, que vão para o servidor e que saem do servidor e vão para o cliente. E existem mais algumas definições atreladas ao protocolo HTTP que eu gostaria de destacar nesse momento. Entre elas está a parte de envio de parâmetros. E só para exemplificar, vamos considerar um exemplo. Como exemplo, vamos considerar uma aplicação web que vocês utilizem em que provavelmente você já deve ter observado que às vezes tem algumas aplicações que têm um formulário, uma caixinha de texto, para vocês preencherem com um determinado termo de busca ou inserção. O que é importante vocês observarem é que normalmente esse tipo de interação com as aplicações ele gera uma requisição HTTP um pouco diferente. De forma que quando vocês preenchem a caixinha de texto com a informação que vocês querem buscar, a requisição HTTP que vai ser realizada ela vai ser um pouco diferente. Basicamente, normalmente a caixinha de texto, você tem um botãozinho para submeter essa caixinha de texto. Quando você clica nesse botãozinho, basicamente, a requisição HTTP ela vai incorporar a informação que vocês colocaram na caixa de texto na requisição. E essa informação ela vai ser enviada para o servidor. No exemplo que eu estou apresentando para vocês, a requisição HTTP que está sendo realizada é uma requisição do tipo GET. Quando vocês fazem uma requisição do tipo GET, ele tem uma característica que essa informação que vocês colocam na caixa de texto, ela vai na primeira linha da requisição, com o nome do parâmetro e o valor desse parâmetro sendo enviado para o servidor. Uma vez que o servidor ele recebe essa requisição HTTP com esse parâmetro, esse servidor normalmente ele vai ter um comportamento de utilizar esse parâmetro enviado em algum processamento interno. No caso, se ele for uma caixinha de busca, por exemplo, o servidor provavelmente ele vai utilizar o que você enviou no parâmetro da requisição HTTP para realizar alguma busca interna em algum banco de dados, por exemplo. Uma vez que ele realiza essa busca internamente, ele pode utilizar o resultado dessa busca para gerar um código HTML que é enviado de volta para o navegador web. E aí, uma vez que o navegador web ele recebe esse código alterado HTML, ele vai renderizar a página HTML com os resultados dessa busca. Essa característica que eu mencionei para vocês de enviar parâmetro, ele faz parte da definição do protocolo HTTP. Normalmente não, mas o padrão do navegador web é enviar esses parâmetros por meio de um formato que se chama XWWW Form URL Encoded. E esse parâmetro, basicamente, ele é definido com uma sintaxe em que você coloca o nome do parâmetro igual ao valor desse parâmetro. E às vezes vocês podem mandar mais de um parâmetro, às vezes concatenando múltiplos parâmetros numa requisição. O que acontece é que dependendo do método HTTP que vocês utilizam na requisição de vocês, esse parâmetro ele vai ser enviado de uma forma diferente. Por exemplo, se vocês utilizam uma requisição do tipo GET, é uma característica que esse parâmetro ele vai ser enviado na URL, ele vai aparecer na primeira linha da requisição HTTP para ser enviado. Por outro lado, se vocês enviarem uma requisição HTTP do tipo POST, esse parâmetro ele vai ser enviado no corpo da requisição. É claro que isso traz algumas diferenças na forma como o protocolo funciona. Existem algumas questões relacionadas à segurança. No entanto, eu não gostaria de discutir elas nesse momento. O que é importante vocês entenderem relacionado aos métodos HTTP é a semântica que elas carregam, e é importante vocês saberem que dependendo do método HTTP que vocês utilizam, o parâmetro vai ser enviado de uma forma diferente na requisição HTTP para o servidor. Nesse outro slide eu exemplifico outros tipos de parâmetros sendo enviados para o servidor, da mesma forma utilizando um GET ou utilizando um POST. E no caso do POST eu exemplifico como seria o envio de múltiplos parâmetros, de 2 parâmetros ao invés de enviar simplesmente um.
próximo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é ilustrar para vocês como o navegador utiliza o protocolo HTTP. E existem múltiplas formas. Toda vez que vocês carregam uma página HTTP, uma página HTML no navegador de vocês, normalmente o navegador ele realiza uma requisição HTTP para carregar essa página. Mas a requisição HTTP para carregar a página HTML não é o único tipo de requisição HTTP que é realizado. Por exemplo, toda vez que vocês criam uma página HTML e dentro dessa página vocês inserem um link, quando o usuário clicar nesse link, o navegador web ele é responsável por gerar uma requisição HTTP que vai trazer a próxima página HTML para ser renderizada no navegador. Se vocês utilizarem links com endereços relativos, o navegador ele é responsável por resolver isso internamente na requisição HTTP sendo realizada e direcionar essa requisição para o lugar correto. Da mesma forma, toda vez que vocês colocam elementos de formulários dentro da página HTML de vocês estão instruindo para o navegador que quando o usuário preencher esse formulário e completar a submissão desse formulário, ele deve realizar uma requisição HTTP para carregar a nova página, sendo esse formulário um formulário de GET ou um formulário de POST. Sendo que o navegador ele também vai ser responsável por identificar onde o parâmetro da requisição HTTP sendo realizada vai ser enviado. Se esse parâmetro vai ser enviado na URL, se for uma requisição do tipo GET, e no corpo da requisição HTTP, se for uma requisição do tipo POST. Toda vez também que vocês inserem elementos do tipo imagem, links ou scripts dentro de uma página HTML, vocês também estão instruindo o navegador para realizar requisições HTTP para carregar esses arquivos. Existem também outras formas de realizar requisições HTTP pelo navegador por meio de requisições AJAX, por exemplo, com o uso de JavaScript e outros mecanismos. Se vocês tiverem interesse em visualizar como funciona uma requisição HTTP, na verdade, quantas requisições HTTP o navegador realiza toda vez que ele recarrega uma determinada página, vocês poderiam acessar, por exemplo, a página do Google aqui. E vocês podem visualizar no inspetor da página, vocês têm uma aba de rede que vocês conseguem visualizar todas as requisições HTTP sendo realizadas. E aí, por exemplo, estou recarregando a página do Google, vocês conseguem visualizar todas as requisições HTTP que são realizadas para carregar a página do Google. Entre essas requisições, existem requisições que carregam arquivo JavaScript, imagens, às vezes um AJAX que é realizado por trás, entre outros arquivos, sendo que um deles é o HTML, né? Alguns deles são de arquivo HTML.